Mudar um aquário de lugar pode não ser tão simples quanto parece. Vem comigo que hoje eu vou dar umas dicas para isso dar certinho aí na sua casa. Oi pessoal! Hoje a gente vai passar umas dicas básicas de como você pode fazer para mudar um aquário de lugar. Seja porque você precisa mudar de casa mesmo e fazer uma mudança, ou para só mudar o aquário de lugar mesmo, porque não é tão simples. A primeira coisa que a gente tem que pensar é, diferente do que a gente normalmente pensa, a gente tem que deixar o aquário trincando, limpinho e com água muito boa. Nada daquela história de, já que eu vou mudar, vou deixar o aquário lá porque eu vou ter que mudar mesmo, porque quanto mais sujo ele tiver e quanto mais matéria orgânica tiver no aquário, vai ser pior todo o processo da mudança. Isso porque a gente vai ter que esvaziar o aquário e quanto mais água a gente conseguir aproveitar, ou seja, quanto mais água a gente conseguir levar bem para a nova montagem, melhor vai ser. Se você tiver com um aquário muito sujo, que você largou mão, que você não está fazendo manutenção, que você não sifona mais o cascalho, vai ser muito mais difícil, porque quando você começar a mexer, vai levantar muita sujeira e depois você não vai conseguir aproveitar a água. E fazer uma troca parcial muito grande nem sempre dá certo. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer, então, é deixar o aquário com uma manutenção bem em dia, com a TPA ok, a TPA paga. Uma vez que está tudo bem, vai chegar o dia da mudança, a gente vai desligar os equipamentos e vai ter que tirar toda a água do aquário. Aqui é um aquário pequeno, claro que é muito mais fácil, se for um aquário grande vai ser mais difícil de fazer isso, mas a gente nunca pode transportar ou mexer no aquário com água, ele cheio. Então para isso a gente vai precisar da mangueira que você já usa para fazer manutenção, para esvaziar o aquário. A gente vai deixar o cascalho, se for pouco cascalho. Nesse aquário aqui, a gente consegue transportar ele com toda a decoração, porque ele é pequenininho, o vidro não é muito fino e não tem muito cascalho. Se você tem aí no seu aquário muito cascalho no fundo, aqui vai ter que entrar um pouco de bom senso. Você tem que pensar se o vidro vai aguentar ser transportado com um monte de cascalho. E tenta tirar o máximo de água que você conseguir, porque a água também pesa, e deixar só o cascalho mesmo e o que você puder pôr. Se tiver muita decoração, muita rocha, você tem que fixar tudo ou tirar, porque se rolar durante o processo também pode ser perigoso. Tirar um pouco do cascalho de aquários grandes é bem-vindo. Se porventura você conseguir levar com o móvel, aí já é diferente, porque às vezes, que nem aqui, ele está apoiado nesse móvel. Se a gente só fosse pôr em outro lugar da casa, a gente só ia esvaziar, mesmo assim esvazia, tira a água, e aí a gente podia transportar com o móvel sem ter muita dificuldade, porque o fundo está todo apoiado. O que não dá para fazer com um aquário cheio de cascalho e rocha, ou seja, muito pesado, é pegar o aquário pelas laterais e não deixar o fundo todo apoiado. Porque a gente pode quebrar o aquário no transporte e é bem perigoso até para você que vai estar manipulando o vidro. Então tem que ter um pouco aqui de bom senso. Então a gente vai esvaziar, a gente pode descartar metade da água, se o aquário for muito grande, ou que você achar que você consegue depois fazer encher com uma água nova, usar os produtos anticloro e tudo mais, garantir que você vai conseguir fazer um processo bom. Num aquário assim menor, se for por poucas horas, dá para você manter toda a água. A gente pode embalar o beta, que nem na loja, quando a gente embala, eu vou explicar como a gente faz isso. Ou uma dica que é legal e funciona super bem para um processo mais rápido, se você for fazer uma mudança rápida, é colocar um pouco de água num balde e colocar o peixe lá dentro e transportar ele no balde aberto mesmo. Tem que tomar um pouco de cuidado dos peixes que pulam muito, mas de maneira geral isso funciona super bem. Porque no balde com pouca água, a própria movimentação da água no carro, balançando, vai oxigenando e os peixes ficam super bem. Porque para embalar a gente vai ter que tomar uns cuidados e como na sua casa você não vai ter o oxigênio pressurizado que a gente usa aqui na Aquática, que usam nas lojas, essa embalagem não vai durar várias horas ou até dias, que nem acontece quando algum profissional embala. Quando você embala em casa, o oxigênio da atmosfera é muito menos concentrado. Então a gente vai embalar e não vai ter tanto oxigênio assim na água para o peixe. E eu vou explicar também como que a gente vai embalar direitinho. A gente vai desligar todos os equipamentos da tomada e tomar cuidado com os fios, para não embananar tudo quando você for tirar o aquário, não puxar e tudo mais. Na sua casa você não vai ter o oxigênio pressurizado que a gente usa aqui na Aquática, que usam nas lojas. Essa embalagem, o oxigênio pressurizado que a gente Se você optar por transportar eles assim no balde, uma quantidade assim menor que 1/3 do balde, pouca água. Claro que aqui é um beta e ele respira na superfície, né? Como vocês já sabem, vocês que acompanham o canal. Mas para os peixes normais, aqueles que a gente fala aqui, né, que precisam da oxigenação, os outros peixes, manter eles assim por um período funciona bem, porque a própria natação deles vai oxigenar.
e eles ficam seguros aqui. Às vezes a gente pode até tampar com alguma tela, alguma coisa, mas muitas vezes se alguém for olhando durante o transporte, no carro, a gente não tem grandes problemas, dá para levar assim tranquilamente. Se você achar que assim não vai ser seguro, porque você vai ter várias coisas no transporte, não vai ter ninguém para ficar olhando exclusivamente para o peixe, a gente pode embalar igual a gente faz nas lojas. A gente vai pegar um saquinho, cuidado para usar esses saquinhos que podem estar furados, era bom arrumar uns saquinhos assim de loja mesmo, esses próprios para transporte de peixe que são um pouco mais grossos, que são embaixo arredondado, como esse aqui nosso. E aí a gente vai colocar a água e o peixe no saquinho. E a gente vai tomar o cuidado de tentar pôr máximo 1/3 de água para 2/3 de ar. Quanto mais ar você conseguir fechar aqui no saquinho, melhor. Para fechar o saquinho com bastante ar, um jeito bom é dobrar aqui em cima. Aí a gente vai fechar com um elástico bem firme para não ter vazamento. E aí a gente vai conseguir transportar com segurança. Nessa embalagem, tenta embalar o mínimo de peixes possíveis por saquinho. Se você puder fazer individual, é o melhor dos mundos. A gente só vai misturar se for peixes pequenos mesmo, tem que pensar nessa proporção. E desse jeito que a gente embalou, aguenta algumas horas. Só toma cuidado com temperaturas extremas, não deixar no carro muito quente ou em lugares muito frios. Mas eles seguram algumas horas, mas a gente tem que tentar ser rápido no processo de levar. Porque, que nem eu falei, é diferente das embalagens profissionais, onde a gente injeta oxigênio puro. Se você tiver esvaziado o máximo, tirado o máximo de água que você conseguir, e se você tiver definido que você vai transportar com cascalho, como seria o caso desse aquário aqui, a gente tem que tirar os equipamentos que podem cair ou bater durante a mudança, nesse caso aqui o filtro e o termostato, e as plantas, essas são artificiais, a gente poderia tirar sem problema ou levar elas porque elas são leves e não vão danificar o aquário. Se você tiver plantas naturais, uma coisa que pode fazer é colocar papel toalha e fixando as plantas em lugares e mantendo ela úmida para fazer o transporte do aquário até você encher de novo. Ajuda bastante a deixar todo mundo não secar, as plantas não secarem e não mexer muito durante esse processo. Depois que você esvaziou, deixou o aquário só com cascalho, prendeu a decoração, tirou os equipamentos, é hora de levar o aquário para o lugar novo. Façam isso com segurança, se vocês puderem levar com móvel, como eu falei, é uma vantagem para você não ter que manipular o vidro direto. Colocando no lugar novo, a gente vai primeiro encher, ligar os equipamentos e só depois soltar os peixes sempre por último. É importante porque a gente vai ter uma perda biológica com certeza durante esse processo. A gente usar repositores biológicos, então usar um Denitrol, usar Biodigest, até se demorar muito, se você tiver SAMP, se você tiver desmontado toda a filtragem. Às vezes a gente também pode até usar um removedor de amônia como se fosse um novo start. Mas a gente oferecer isso, colocar um repositor biológico vai ajudar no sucesso da remontagem do aquário. E aí observar os parâmetros e cuidando da água até que ele se estabilize de novo no novo lugar. Então a gente colocou o aquário no lugar novo, voltou toda a água que a gente conseguiu trazer. Se você não conseguiu transportar toda a água, porque o aquário era muito grande, é hora de colocar água nova e fazer o tratamento normal, de colocar o anticloro, de ajustar o parâmetro do pH, ver se está tudo certo, completar ele, ligar os equipamentos. E soltar os peixes de volta no aquário. A água do transporte é bom a gente descartar, a gente vai perder, por isso a gente vai usar pouquinha água, porque o peixe fica estressado, acaba soltando muita amônia e não é interessante a gente voltar essa água que vai estar bem suja, a não ser que tenha sido muito rápido esse processo. Aí você pode usar a água se ela estiver bem limpinha. E aí, a gente usa um repositor biológico, esse daqui é 10 ml do produto para 40 litros. Então eu vou colocar 2 ml aqui do produto. Tem um dosador aqui na tampa.
Ele vai ajudar nosso aquário a não sofrer muito com a perda, a perda biológica desse transporte sem oxigênio, que as bactérias que ficaram no cascalho e no filtro com certeza foram prejudicadas. Então é isso, pessoal. Se você tiver mais dúvidas sobre como desmontar e remontar um aquário ou qualquer outra dúvida, deixa aqui nos comentários. Continuem seguindo o nosso canal, compartilhando o conteúdo e até a próxima.